A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube Trans FM, do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Anunciamos Jesus, esclarecemos acerca da sua doutrina e consola por se tratar do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, essa doutrina consoladora. Estamos juntos mais uma vez, também no YouTube, que é Viver Melhor. Se inscreva, deixe seu like, entre em contato conosco através de mensagens, porque a sua opinião ela é muito importante para nós. Hoje, 23 de setembro de 2020, quarta-feira, recebo carinhosamente no programa meu querido amigo, expositor espírita, Marco Kisteman. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais este momento de reflexão sobre as cartas de Paulo, as andanças e os ensinamentos desse apóstolo de Cristo. Muita paz. Muito bem, Marco, como você citou, nós vamos falar novamente do apóstolo Paulo e hoje as epístolas a Filemon. Dúvidas sobre o assunto, meus queridos, entrem em contato conosco ligando para a Rádio Clube Trans FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a Oi 98801 2675, WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com, ou deixe seu recado no YouTube Viver Melhor. Interajam conosco, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, porque estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre, e que nos sintamos convidados a praticar os ensinamentos transmitidos pelas cartas de Paulo. Muita paz, muita luz, muita esperança, todos os corações. Assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre epístolas a Filemon. Filemon foi um cristão que viveu na Frígia, no primeiro século da era cristã. O principal interesse da breve carta é o destino do escravo de Filemon, Onésio. Só para recordar aos amados irmãos ouvintes que nós já falamos sobre Onésio na carta Colossenses, que ele acabou fugindo de Colossos, porque ele já não era mais útil, e ele é considerado um dos bispos da igreja, primitiva, para você ter ideia. A importância de até então escravo se tornara um grande divulgador da doutrina do Cristo no seu primeiro século. Parece que esse escravo havia sido de início útil ao seu senhor, mas tornara-se inútil, porque tendo considerado suas condições intoleráveis, fugira de Colossos, provavelmente levando consigo certos objetos de valor pertencente a seu patrão. A epístola fala do que se seguiu à fuga. Tendo se dirigido para uma cidade maior, Onésio
fora detido e posto na prisão, onde encontrou Paulo. Aí que foi o encontro dele com Paulo de Tarso, né? Ali o escravo foi convertido e logo se fez útil a Paulo. Ou seja, ele muda radicalmente, né? Aceita as ideias do Cristo e torna-se realmente uma nova pessoa. Ao ser libertado, o novo cristão teve de decidir o que fazer com relação aos direitos do seu senhor prejudicado. Voltar para ele era correr o risco de severa punição, ainda mais naquela época, né? Um escravo fugido, ao retornar à casa do seu senhor, provavelmente seria espancado, né? E muitos deles levado até a morte. Pois fugir da escravidão era uma transgressão capital, e Filemão teria todo o direito de lhe infligir a pena que quisesse. Ou seja, então o patrão estava ali para decidir qualquer pena. Encorajado por Paulo, contudo, o escravo decidiu retornar e partiu para Colossos, de onde ele tinha fugido, na companhia de Tíquico, e levando essa carta de Paulo. Quando a carta foi entregue, o Senhor deve ter enfrentado um dilema. A violação de seus direitos de propriedade teria gerado a indignação, apoiados como eram pela lei romana e o costume universal. Então o que acontece é o seguinte, é que houve aqueles comentários maliciosos, certamente, né? Como que você deixa um escravo fugir, não vai atrás, aquela coisa toda, enfim, ele já tinha sido pressionado pela sociedade mesquinha da época, que não foge muita regra nos dias atuais, infelizmente. Paulo pedia ao proprietário que ele acolhesse seu escravo como um irmão, aceitasse a restituição do que havia perdido e o tratasse como se fosse o próprio Paulo. E olha, meus queridos irmãos, Paulo tinha essa autoridade. Primeiro, por se tratar de um doutor da lei, onde os judeus o respeitavam muito. Depois, por se tratar de um cidadão romano. A autoridade romana naquela época era ordem. Quer dizer, então o patrão ficou naquela, peraí, mas é Paulo que está me pedindo, né? Vamos ver a reação dele. O que estava em jogo era mais que perdão, pois Paulo parece ter pedido a Filemão não só libertasse Onésio, mas que até o enviasse de volta a ele, Paulo, para ajudá-lo no trabalho missionário. Então pediu que ele o enviasse novamente. Nada se sabe sobre a história posterior dos dois personagens. Já o benfeitor Emanuel faz significativos comentários a respeito da fraterna atitude de intercessão operada pelo apóstolo Paulo. Enviando Onésio a Filemão, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse o seu débito quando lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de que Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Somos todos tutelados do Cristo, né? Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma,
não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor, e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Ou seja, siga em frente, não se prenda a essas coisas, né? Porque todos nós somos tutelados do Cristo, todos nós somos irmãos, todos nós merecemos o seu auxílio e a sua misericórdia. Nós vamos falar da epístola aos Hebreus, e essa epístola é de muita importância. Alguns detratores, inclusive, da doutrina espírita, no capítulo 3, no versículo 27, diz que Paulo de Tarso foi contra a reencarnação, porque está escrito que o homem está destinado apenas a morrer uma vez, logo após segue o juízo. Primeiro que a doutrina espírita não é doutrina de morte, sim de vida, né? Ao homem pedrosa está destinado apenas a morrer uma única vez, esse corpo que retornará ao pó. Mas este espírito, ele estará livre e viverá nas várias moradas da casa do Pai. Então, na verdade, Paulo de Tarso estava ratificando e não contradizendo o processo reencarnatório que alguns detratores da doutrina tentam apregoar contra o Espiritismo. E ele estava falando para um povo reencarnacionista. É bom que se saiba, porque os hebreus acreditavam, não de uma maneira tão esclarecida como nós entendemos hoje, mas eles acreditavam na vida futura, na sobrevivência da alma. Senão não caberia a pergunta: que diz o homem ser o filho do homem? Uns diziam que era Elias, que era Jeremias, um dos profetas que havia de vir. Essa é uma apenas das passagens que fala sobre a reencarnação. Então, só para alertar os amados irmãos ouvintes, que Paulo jamais falou contra o processo reencarnatório. O homem está destinado a morrer apenas uma vez. Realmente, como homem físico, eu morro apenas na existência que estou. Mas como espírito, eu sou eterno. Se ele falasse viver uma vez, poderia estar até contrariando o processo reencarnatório. A doutrina espírita é a doutrina do renascimento, a doutrina da reencarnação. É só um esclarecimento, meus irmãos. Caros irmãos, caras irmãs, vamos seguir agora com as epístolas aos Hebreus. Tanto quanto as outras trazem mensagens muito importantes para o nosso aprendizado e para a nossa conduta moral em nossa caminhada encarnatória. Hebreus é um termo étnico aplicado aos antigos israelitas ou judeus, como são denominados no Novo Testamento. Os judeus convertidos ao cristianismo preservavam em geral traços de sua herança judaica e falavam a língua hebraica ou aramaica. Discute-se ainda hoje o verdadeiro gênero literário desse documento, escrito e dirigido aos Hebreus: carta, discurso, tratado escrito sob forma epistolar. Então ainda há divergências, dúvidas sobre como classificar essas escritas. Há pontos que sugerem um discurso espontâneo, característico da língua falada. Ao contrário de todas as precedentes, a epístola aos Hebreus teve a autenticidade posta em dúvida desde a antiguidade. Raramente se contestou sua canonicidade, mas a Igreja do Ocidente, que nós sabemos, a Igreja Romana, até o fim do século IV, recusou atribuí-la a Paulo, ou seja, recusou-se a atribuir a autoria dessa epístola aos Hebreus a Paulo. A Igreja Ortodoxa aceitou com reservas a sua forma literária, conforme escritos de Clemente de Alexandria e de Orígenes. Com efeito, a linguagem e o estilo desta epístola possuem uma pureza e elegância diferente dos demais escritos de Paulo. Podes, todavia, reconhecer a ressonância do pensamento paulino, onde foi desenvolvido o tema da fé. Essas considerações levaram muitos críticos católicos e protestantes a admitir um redator que se inscreve na ambiência de Paulo,
mas não há acordo quando se trata de identificar esse autor anônimo. Todo tipo de nomes foram propostos, tais como Barnabé, Aristião, Silas, Apolo, Priscila, dentre outros. Parece simples tentar traçar seu retrato. Trata-se, pois, de um judeu de cultura helenística, familiar na arte da oratória, atenta a uma interpretação pontual das passagens que utiliza. Frequentemente, segundo versão da Bíblia dos 70 sábios, ou Septuaginta, para apoiar seus argumentos nesta epístola. Parece que o escrito também foi enviado da Itália e redigido antes da destruição de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. Contudo, Emmanuel nos afiança que, enquanto Paulo aguardava o seu julgamento em Roma, gozando de relativa liberdade por ser cidadão romano, mantinha um encontro com os judeus que residiam na cidade imperial. O esclarecido benfeitor, autor do livro Paulo Estevão, nos informa que após o referido encontro, o apóstolo dos gentios iniciou o registro de sua epístola aos Hebreus. Assim, aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção. Às vezes era visto a escrever com lágrimas, como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Em 2 meses entregava o trabalho a Aristarco, um cooperador e companheiro de prisão de Paulo em Roma, dizendo: esta é a epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça, e procurei escrevê-la com o coração. E aí vem uma síntese dos principais ensinamentos dessa epístola de Paulo aos Hebreus. As preocupações destacadas nesta epístola são o perigo da apostasia, que é narrado em Hebreus no capítulo 6 e no capítulo 10, necessidade de confortar os convertidos que lamentam o abandono do esplendor dos cultos judaicos e fortalecer e tranquilizar os jovens e as jovens participantes das comunidades cristãs. Os destinatários da epístola são judeus convertidos que viviam no meio helenístico ou gentios fascinados pela cultura hebraica. E aí nota-se sempre nas epístolas um direcionamento a um certo grupo de pessoas à época. De alguma forma, esses leitores estavam familiarizados com a Septuaginta, assim como com certas interpretações tradicionais. E aí, alguns ensinos dessas epístolas de uma forma sintética. Primeiro, a superioridade do Cristo, pois havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus,
Filho de Deus que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, conforme está em Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4, capítulo 3, versículos de 1 a 2 e capítulo 4, no versículo 14. Um outro ensinamento é o relativo à inutilidade dos cultos exteriores, pois, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do próprio testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, conforme Hebreus capítulo 9, versículos de 11 a 15. Um terceiro ensinamento: é necessário perseverar na fé, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteireza e certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, conforme está em Hebreus, capítulo 10 e capítulo 11. Um quarto ensinamento: não temer as provações. Pois nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, mirando em Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado, como em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 4. Por fim, o ensinamento de ser caridoso sempre, permanecendo a caridade fraternal. Não nos esqueçamos da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também maltratado no corpo. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse:
Não te deixarei, nem te desampararei, e não vos esqueçais da beneficência e a comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada, conforme está em Hebreus capítulo 13, versículos de 1 a 5 e 16. Por fim, aceita o poder de Deus, guarda a certeza da própria ressurreição além da morte, reconforta-te ante os benefícios da crença, que constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para adiante, não praticam no sentido de se tornarem sábias praticantes e nobres praticantes. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. E por fim, precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto: deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, devemos prosseguir até a perfeição, abstendo-nos de repetir arrependimentos, porque então não passaremos de meros autores de obras inúteis e mortas. Esse um grande ensinamento também presente na Epístola aos Hebreus. Muito bem, foi um estudo sobre a Epístola aos Hebreus. Ele falou da Septuaginta grega, da destruição do templo. Mais uma vez Paulo fala sobre a adoração dos ídolos, que temos que tomar bastante conhecimento a este respeito, e muitas outras informações detalhadas sobre a Epístola aos Hebreus, hoje judeus. Meus irmãos, vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Agitados pelos ventos, como faz os passarinhos em busca do alimento, e os nossos belos lírios agitados pelos ventos. os tesouros dessa terra só aumentam nosso fardo, se corroem pelo tempo, retardando nosso passo. Os tesouros do outro plano nos aumentam as esperanças de uma vida bem melhor, sem qualquer destemperança. Os tesouros do outro plano nos aumentam as esperanças de uma vida bem melhor, sem qualquer desesperança. Os tesouros dessa terra só aumentam nosso fardo, se corroem pelo tempo, retardando nosso passo. Os tesouros do outro plano nos aumentam as esperanças de uma vida bem melhor, sem qualquer destemperança. Os tesouros do outro plano nos aumentam as esperanças de uma vida bem melhor, sem qualquer desesperança. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, não pare de trabalhar e servir, porque essa ou aquela desilusão
te amargou o sentimento. Os ingratos são portadores de moléstias da memória. Os agressores carregam brasas no pensamento. Os delinquentes são enfermos dos mais infelizes. Quando semelhantes companheiros surgem na vida, perdoa sempre. Eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoadas sobre a sua própria cabeça. E se alguém errar no amor, nada reproves. Ora, necessidade às vezes é motivo da queda. Às vezes, natureza é exigência oculta. Basta a pessoa errada o próprio sofrimento. Não condenes, não sabes o que será de ti. Se alguém errar no amor, entrega o assunto a Deus. Meus queridos irmãos, este é um erro que não devemos condenar jamais. Quem erra por amar, nenhum juiz na terra o condenará. Portanto, ore, porque já basta-lhe o seu próprio sofrimento. Que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Muita luz e muita paz. Assim seja. Uma boa noite para você, Marco. Muito obrigado pelo seu apoio aqui no programa. Boa noite também a você que nos ouvia pelo YouTube, aos amados irmãos ouvintes da Zona Norte de Juiz de Fora, sempre sintonizados com a rádio local 87,9, aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia também, nossa boa noite, e principalmente a você que está ouvindo a Trans FM, continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, só músicas românticas, com meu amigo Itamar Chagas. O programa com início agora, término às 0 horas. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.